Então vamos ao grande mestre, São Tomás de Aquino. O que me inspirou a escrever esse livro é o que muitos católicos hoje em dia dizem, que o magistério da igreja não era tomista, né? Que os tomistas exageram quanto ao fato de o magistério da igreja ser tomista, mesmo o magistério da igreja pré-conciliar, pré-Vaticano II. Aí estão os livros da Contra-Errores. Ah, tá. Então, esse eu quero apresentar? Esse é Questões de Teologia e Filosofia, de Filosofia e Teologia, né? Esse percorre a ordem das disciplinas todas, e esse é um pouquinho mais antigo, é do início do ano passado, que é esse livro de lógica de que eu falei, do verbo mental ao verbo escrito, né? Bem, então, alguns católicos, claro que na esteira do Vaticano II, dizem que não, que Santo Tomás não foi tão, o magistério da igreja não foi tão tomista quanto os tomistas querem fazer crer, né? Incluindo eu. Claro que a esses católicos unem-se, muitas vezes, não católicos. Então, eu resolvi escrever esse livro em resposta aos católicos, não aos não católicos. Porque os não católicos não têm nada que fazer aqui, é uma discussão alheia a eles. Para mostrar que sim, o magistério da igreja, desde João 22, é tomista, né? A coleção de história do Brasil de Varney voltou a ser vendida. Não perca a oportunidade de adquirir essa robusta coleção com 35% de desconto, frete grátis, e você ainda ganha um curso como bônus. Imperdível, hein? Não perca. Claro que alguns papas... O 22 foi quem canonizou Santo Tomás. Foi quem canonizou, quem suspendeu a condenação das teses dele, quem canonizou, e foi o primeiro a formular uma frase assim bombástica quanto a Santo Tomás. Mais vale ler um artigo da Suma Teológica que 1000 livros dos outros teólogos, né? Eu não estou me lembrando exatamente, mas era algo assim bombástico, né? Bem ao estilo de João 22, que era bombástico. Ele também condenou Duns Scotus também, né? Não. Ele condenou Jadum. Não, condenou Guilherme de Occa, não foi? Guilherme de Occa, é verdade. Aí também o Guilherme de Occa, não exatamente pelo filosófico mais estrito, mas condenou pelo seu apoio ao Império, Sacro Império Romano Germânico, contra o papado. Lembre-se que desde Bonifácio VIII a ofensiva dos poderes temporais tinha aumentado muito. E diferentemente de Duns Scotus, que assumiu a posição correta, ficou ao lado do Papa, Guilherme ele foi abrigar-se na corte do imperador e de lá desferia seus dardos contra a direção espiritual da igreja sobre os estados, né? Então, veja que não é só o nominalismo de que ele é culpado, ele também é culpado de dar continuidade à doutrina política errônea que começa mais recentemente com Dante e seu livro De Monarquia, né? Que ficou no Index até Bento XV. Bento XV o tirou. Eu gostava muito. O Bento XV tem uma encíclica elogiando a Divina Comédia. A Divina Comédia. Exatamente. Não é uma encíclica de caráter autoritário, de autoridade. É mais uma recomendação para os homens de letras, né? E sim, o problema dele foi ter tirado do Index o De Monarquia, que é extremamente nefasto, né? Extremamente. A Divina Comédia não, tem seus problemas, mas é poesia, né? Então a poesia a gente diminui um pouco o grau de exigência teológica, filosófica, e aceita aquilo como licença poética. Mas o De Monarquia foi a primeira obra que gerou aquilo que sairá vitorioso, enfim, no Vaticano II, quanto às relações entre Estado e Igreja.
né? Desde Santo Ambrósio, ou seja, após a saída da Igreja da ilegalidade no Império Romano, desde dele se veio desenvolvendo a doutrina dos dois gládios, cujo ápice foi a bula Unam Sanctam de Bonifácio VIII, e concomitantemente a isso, Santo Tomás elaborava a sua doutrina da ordenação essencial do Estado à Igreja, do poder temporal ao espiritual. E é esta doutrina, que é continuidade da doutrina dos dois gládios, mas mais aprimorada, a que Leão XIII vai retomar em Immortale Dei, e que Pio XI vai levar aos píncaros com a Quas Primas, né? Que pode dizer-se a carta magna da cristandade. Curioso é que é a carta magna de uma cristandade que já não existia. É verdade. Não é isso? É uma coisa tardia, quando a igreja já era sitiada, já estava sitiada, né? Uma pena, né? Estamos falando de João 22. Entre João 22 e Leão XIII, ninguém relembrou essa doutrina, nenhum papa. Nenhum? Olha, impressionante. Nenhum, por causa da ofensiva dos poderes da monarquia absoluta e depois das repúblicas, etc. Só quando a igreja já estava absolutamente sitiada é que Leão XIII disse, vamos recomeçar. E ele retoma exatamente as palavras de Santo Tomás na Immortale Dei, né? Exatamente. Mas esse vazio de documentos magisteriais quanto a isto gerou o liberalismo de um Francisco Soares, que Francisco Soares, por grande teólogo que era, ele, no entanto, ele introduziu a vontade geral de Rousseau antes de Rousseau existir. Ele já defendia. Então, há uma longa história que vem do nominalismo, passa por Francisco Vitória. Francisco Vitória também é dessa linha? Ele era tomista, mas se formou em Paris, na Universidade de Paris, com os nominalistas, introduz isso, e Francisco de Vitória eleva isso à enésima potência. Tá? Então a escola de Salamanca aderiu em parte a essa... Aderiu. Em parte ou totalmente? Em parte, porque alguns não opinaram. Ah, certo. Por exemplo, grandes tomistas, o último grande tomista a repetir a doutrina magisterial, ao fim e ao cabo, e tomista também, foi o cardeal Caetano, que no seu comentário à Suma Teológica explica isto de uma maneira assim claríssima, mas depois dele já ninguém, até o cardeal Pie de Poitiers. Veja o tempo. É o tempo do silêncio do magistério, né? Criou um vácuo, e nesse vácuo foi aumentando a tendência liberalizante dentre os próprios teólogos, né? Os que não aderiam a isso calavam-se. Não havia... né? E isto é parte da história da autoridade de Santo Tomás. Santo Tomás teve grande autoridade quanto à política. Por quê? Leão XIII e o X, ambos na esteira do cardeal Pie de Poitiers. Bento XV, Pio XI e Pio XII, eles repetiram a doutrina de Santo Tomás contida no livro de Reino, do reino ou do regime dos príncipes, né? A doutrina de Santo Tomás é repetida ipsis literis por esses papas. Ipsis literis. Eles, quando a igreja volta a tratar o tema, ela já não retoma o modo de falar de Bonifácio VIII, cuja bula, no entanto, é extraordinária e infalível. Tá? Tem caráter dogmático, a bula. Mas a formulação de Santo Tomás é muito melhor. Bonifácio VIII se inspirava em Hugo de São Vítor, quanto a isto, tá? E depois em Egídio Romano, né? Que eram grandes teólogos, claro, mas não na altura de Santo Tomás. Santo Tomás dá de bandeja para o magistério
todo pensamento. Quem lê Aquas Primas, lê Santo Tomás, sabe? Lê Santo Tomás. Então é isso, né? Esse é um dos grandes problemas do próprio tomismo, né? Pode dizer-se, de certo modo, que há uma grande dissociação quanto ao tomismo entre o magistério da igreja e os teólogos. Sempre houve. Sempre houve. Posso fazer a historinha, claro, né? Faz, para ficar melhor. Morre Santo Tomás e... 1274. Exato. E o Papa João XXI, que tinha sido adversário de Santo Tomás, era Pedro Spano, um português, um lógico nominalista avant la lettre, né? Ele autorizou o bispo de Paris, Etienne Tampier, ele o autorizou a condenar tudo que fosse aristotélico contra a fé. Tá certo? Contra a fé. Isso depois de um... Que razão que foi dado isso? Acharam que era uma coisa pagã? Não, o que não. Que era? Veja, a igreja tinha um pé atrás inicial com Aristóteles. Claro, era um Aristóteles pelas lentes dos islâmicos, de Averroes e Avicena. Então tinha um pé atrás. Mas o fato é que, sobretudo, a atividade de São Gregório Magno, não, São Gregório não, o mestre de Santo Tomás, Santo Alberto Magno, sobretudo pela autoridade dele, o magistério foi aceitando. Mas surgiu um desvio muito importante, que é o averroísmo latino de Siger de Brabant, né? Que adota a tese das duas verdades. A teologia pode ter uma verdade, a filosofia uma verdade contraditória daquela, e as duas são verdades. Tá? Isso é um absurdo, isso implode a fé, né? Sim, sem dúvida nenhuma, sem né? Sentido nenhum. Sem sentido nenhum. Então, pela fé, nós sabemos que o mundo foi criado no tempo, mas pela razão, nós sabemos que o mundo é eterno. Entendeu? Veja, isso é um choque, isso implode a fé, né? São os chamados averroístas latinos. Bem, então ele autorizou o bispo Tampier a fazer uma limpa e condenar várias teses do averroísmo latino. Tampier, que era antitomista, não gostava de Santo Tomás, aproveitou e condenou várias teses de Santo Tomás no mesmo bolo, na mesma condenação. O Papa João XXI não é que tenha aprovado, mas calou-se. E isto cai como uma bomba na história do tomismo, porque é aquilo... Alguém detrata Marcelo Andrade em letras garrafais numa folha, na primeira página de um jornal. Depois ele lhe dá direito de resposta com letra de bula de remédio. Não é isso? É assim que funciona. Foi o que houve. A consequência dessa condenação foi o crescimento inaudito de escotismo, nominalismo, nas faculdades, nas universidades europeias. Enquanto o Santo Tomás estava marginalizado. Tá? Vem João 22 e suspende a condenação, canoniza o Santo Tomás e tece loas. Mas João 22 também tinha seus probleminhas. Ele estava em Avignon, né? Ele já era de Avignon, e ele, num sermão, ele disse uma heresia, né? Ele afirmou num sermão, como doutor privado, num sermão, ele disse que a alma, quando morre o corpo, ela fica em estado de dormência até o juízo final. Então foi preciso que o Papa seguinte dogmatizasse, tornasse dogma, que a alma do justo já usufrui da beatitude após a morte, né? Então ele era um homem assim, mas ele deu início a essa sequência de papas impressionante, é uma sequência impressionante. Mesmo papas franciscanos, sabe que a rivalidade. A rivalidade entre franciscanos e dominicanos chegava a raias do absurdo, né?
um acusando o outro de falsificar documentos, etc. Algo semelhante ao que haveria entre dominicanos e jesuítas quanto à predestinação, né? Tá? Deixava de ser uma luta teológica para ser uma luta de ordens. Tá? Então mas mesmo os papas franciscanos tinham alguma palavra de elogio a Santo Tomás. E alguns elogios até desmedidos. Santo Tomás nunca teve erro. Né? Esse é uma coisa que atrapalhou muito o tomismo. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.